Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Clinicando. Eu sou o professor Caetano e hoje nós vamos falar sobre um tema deveras interessante e importante. Nós vamos falar hoje sobre uma doença viral que está acometendo muitos pacientes acima de 50 anos. Vamos falar sobre herpes zoster. Pois é, pessoal, o herpes zoster é uma doença viral ocasionada pelo vírus do herpes zoster, ou vírus da família do herpes tipo 3. Ele acomete a pessoa de forma sistêmica, podendo também envolver a boca. Na realidade, é o mesmo vírus da catapora, da varicela. Muitas pessoas têm esse vírus incubado no corpo, no estágio de latência, ou seja, o vírus está dormindo, e por algum motivo esse vírus acorda e provoca todas as alterações que nós vamos ver hoje aqui nesse vídeo. Então não se pega herpes zoster. A gente pega a varicela zoster, e aí com o tempo esse vírus fica latente no corpo e ele acorda, né, sai do estágio de latência, ficando ativo, provocando as lesões mucocutâneas, como o próprio nome diz, muco, ocorrendo em mucosa, especial a boca, mas pode acometer a oftálmica, e cutis, como o próprio nome diz, cutis vem de pele. Então é uma doença que pode dar na pele e nas mucosas. Então a pessoa fica lá vivendo a sua vida tranquila, já pegou a varicela zoster, já pegou a sua catapora quando criança, e está lá, um dia qualquer, né, a imunidade da pessoa pode cair, e aí que ocorre a ativação do vírus, quando a imunidade abaixa. Então isso ocorre geralmente acima de 50 anos, ou pessoas com problemas de imunidade, imunossuprimidos, ou que fazem uso de alguma medicação que inibe a imunidade da pessoa. Aí o vírus acorda, percorre sai dos gânglios, os gânglios nervosos, percorre o nervo, porque eles são vírus neurotrópicos, né? Eles adoram ficar alojados em gânglios nervosos, e percorre o nervo, ocasionando as lesões. Quando isso ocorre na pele, em geral, ocorre no tronco, nas costas, e unilateral, ou seja, raramente ele cruza a linha média do indivíduo. Então você tem as lesões iniciais, a pessoa sente uma coceira, de repente um incômodo, uma dor neurológica na parte da pele, e aí, questão de horas, começam a aparecer umas vesículas pruriginosas, que coçam. Essas vesículas vão ganhando dimensão, virando bolhas, e aí essas bolhas começam a também estourar, liberando líquidos, né, que está dentro da bolha, e aí forma uma úlcera na pele, que com o tempo vai virando uma crosta, ou seja, uma casquinha de ferida. E aí o organismo vai se recuperando, cicatriza e essas lesões somem. Quanto tempo demora a manifestação clínica do herpes zoster quando ele dá na pele? Em geral, 1-2 semanas. Só que, como a gente está falando de um herpes zoster em paciente imunossuprimido, pode levar mais tempo do que isso, né? E aí pode ocorrer um fenômeno chamado de dor pós-herpética. Esse que é o problema. Quando você trata logo, assim que ocorrem as primeiras manifestações, a primeira sintomatologia do herpes zoster, o tratamento ele é mais eficaz e as lesões perduram por menos tempo. Agora, quando a pessoa vai procurar o profissional de saúde, o médico, né, o dermatologista, o dentista, o estomatologista, quando ocorre na boca, a pessoa já vai num período mais tardio, ou seja, depois de 72 horas. E aí já começa a complicar, porque o tratamento ele pode sim ser eficaz, porém a chance da dor pós-herpética persistir é muito grande. E aí podendo levar esse paciente a ter dores terríveis durante meses, durante um ano, ou até mais, dependendo do caso. Então, assim que tiver as primeiras manifestações clínicas ou sintomatologia de que o herpes zoster vai aparecer, procure um profissional de saúde, para que ele medique da forma certa
e aí consiga o tratamento de forma mais eficaz e as lesões menos duradouras no corpo. Então a gente está vendo imagens aí isso foi uma auxiliar que eu tive, né? Ela tinha uma coceira na região das costas, depois culminou para essas lesões que vocês estão vendo aí, que são lesões vesiculares ocorridas nas costas, né? E pode reparar que ela não ultrapassa a linha média, ela fica aí do seu lado esquerdo, né? Do lado esquerdo da paciente. O pessoal chama isso muito de cobreiro, é o nome vulgar do herpes zoster, né? E aí, só com essa manifestação clínica já é possível fazer o diagnóstico clínico de herpes zoster. Aí foi sugerido a utilização de creme, né, que a gente usa como tratamento o aciclovir. Ele é o mais barato, porém o mais chato de tomar. Você tem que tomar aí, você tem que passar 5 vezes ao dia essa pomada, que pode durar 10 dias, 2 semanas, né, passando a pomada. E, como é também um envolvimento sistêmico, a gente pede para usar o aciclovir também na sua forma de comprimidos, tá? Tomando também de 4 a 5 comprimidos por dia. Então, é uma medicação utilizada, porém, assim, ela é barata, por isso que ela é mais utilizada, porém não é desagradável essas tomadas aí de forma exacerbada. Existem outras alternativas que a gente usa para tratamento, né, que a gente vai falar já já. Além dessa manifestação aí na pele, nas costas, né, você pode ter o envolvimento na região de cabeça e pescoço, na região extrabucal e intrabucal. Então vamos acompanhar aqui um caso de um paciente que nos procurou com essas lesões ainda bastante doloridas e ativas. Olha só. Este é um senhor que você tem aí a lesão no rosto do paciente, mas pode reparar que você tem aí umas erupções cutâneas, umas vesículas e bolhas que estouraram já na fase aí, a gente tem uma fase mista entre bolhas, vesículas e úlcera estourada na fase de crosta. Então a gente está bem numa fase mista, ele demorou para procurar a gente, né? E você pode reparar que as lesões estão do lado direito do rosto do paciente. Então você tem um aspecto aí extrabucal, e você também agora tem aí o aspecto intrabucal. Olha como as lesões estão do lado direito do palato, essas vesículas e bolhas que estouraram estão aí em formas de úlcera. É muito doloroso, o paciente se queixa que ele não conseguia se alimentar direito, não conseguia beber água, e aí ele começa a entrar num ciclo vicioso, porque essa lesão apareceu pela queda de imunidade do paciente. E se ele não se alimenta direito e nem se hidrata direito, ele vai complicar ainda o seu aspecto imunológico. Fala. Então você tem aí o caso desse senhor, que as lesões são bastante extensas e doloridas, e ele nos procurou, segundo ele relata, após umas quase 2 semanas que as lesões estavam instaladas. Então é muito complicado, o tratamento é bem mais demorado e doloroso. Se ele tivesse nos procurado nas primeiras 72 horas, assim que as lesões surgiram, na boca, no rosto, o prognóstico aí seria muito mais favorável. A evolução do tratamento seria muito mais rápida e menos dolorosa. Então, o que nós fizemos com esse paciente? Eu pedi para ele utilizar o aciclovir, pomada, para passar no rosto, né? E pedi para ele também usar comprimidos do aciclovir. É claro que eu dei uma opção mais interessante para ele, que é o valaciclovir, ou até mesmo o ganciclovir. São 2 antivirais que têm uma ação também muito boa, porém você precisa de menos tomadas diárias. Então ele é muito mais confortável de você utilizar. Só que ele é caro, bem mais caro. Eu vou deixar o valor desse medicamento e do aciclovir para você comparar aí na tela. Nós estamos aí no mês de julho de 2025. Claro que os preços mudam e nunca é para menos, é sempre para mais. Né? Vocês estão vendo aí a comparação dos valores. Então, dependendo dos pacientes que nos procuram, a gente escolhe. A gente dá a opção mais cara, que seria melhor, mas também temos que dar uma opção alternativa, mais em conta para o paciente, senão ele vai ficar sem tratamento. Né? Então, após
uma semana e meia, 2 de tratamento com pomada e comprimido aciclovir, os resultados estão aí. Então você tem a cicatrização em andamento, né? Após essa imagem é após uma semana de uso, tá? Tanto da pomada quanto do comprimido. Você tem uma semana, então você já nota que as úlceras estão cicatrizando. E agora você tem, após 2 semanas de uso, você tem essas imagens aí da remissão da lesão. Ele ainda ficou com uma dor residual, que é a chamada dor pós-herpética, que perdurou por algumas semanas, né? Então a gente tem que entrar muitas vezes com medicação para dor mais forte, né, do tipo codeína, e às vezes também associada com pregabalina e gabapentina. Né? A gente escolhe aí essas medicações e faz a receita para o paciente usar para controlar a dor pós-herpética. E depois, aí, dentro de um mês, ele melhorou e não procurou mais a gente. Vou mostrar um segundo caso de uma senhora, também acima de 50 anos, em que ela apresentou esta manifestação clínica que vocês estão vendo. Então, note que na face, também do lado direito da paciente, né, eles não apresentaram em tronco, mas apresentaram em face. Olha só as vesículas e bolhas que estouraram, formando essas lesões. Essa também nos procurou após uma semana e meia de lesões que ela tinha na boca e no rosto. Então demorou muito para nos procurar. A gente fala que até 72 horas o prognóstico é bem melhor, mas nos procuraram de forma tardia. E aí você tem as lesões aí se manifestando do lado direito do paciente. Note que não vai para o lado esquerdo. Você tem as lesões em pele, na região peribucal, até a região da orelha. Então, ela sentia fortes dores de ouvido, forte dor na boca, no rosto, não conseguia também se alimentar. E aí foi oferecido o ganciclovir e valaciclovir. Ela não pôde comprar, então prescrevemos a ciclovir, pomada e comprimido. Ela começou a utilizar. Após uma semana, ela retornou com as dores bem melhores, porém ainda de cicatrização. E depois de 2 semanas, ela apresentou também esse quadro de melhora de cicatrização. Compare com as imagens anteriores que vocês vão ver a melhora clínica da paciente. Essa paciente deu trabalho. Por quê? Porque ela é um pouquinho confusa, ela às vezes tomava da forma que a gente prescreveu a medicação, às vezes não, às vezes esquecia. Muitas retornos de consulta, ela falava que ela tomava errado, eu escrevia, refazia a receita, eu desenhava, e mesmo assim ela se confundia na tomada das medicações. Aí ela ficava um tempinho sem tomar o remédio, porque ela não podia comprar, depois comprava, ou seja, ela levou meses de tratamento, mas não porque as lesões estavam lá, as lesões já tinham cicatrizado após 2 semanas e meia. O problema é a dor pós-herpética. Esse é o grande vilão dessa doença, né? Essa dor pós-herpética nela perdurou por meses, chegando a 1 ano. Há 1 ano, e eu prescrevi pregabalina, codeína, isso equilibrou bem a dor, mas ela ainda sentia alguma coisa esquisita no queixo, ainda na parte inferior, né, na região de mandíbula. Aí, com as medicações, quando ela tomava direitinho, tinha resultado, controlava, mas ela deixava de tomar, a lesão, a dor voltava, a lesão não, a dor voltava. E aí é uma luta com pacientes que demoram para procurar a gente para tratamento do herpes zoster. O que acontece se você não tratar? O herpes zoster, ele vai debilitando ainda mais a pessoa, podendo levar risco de morte, né? É uma doença que vai debilitando, a imunidade vai caindo, e o paciente às vezes vai ser internado e acaba complicando a situação. Então, pode falecer por herpes zoster quando não tratado? Pode. Então, não se pode demorar nem bobear com esse tipo de doença. Tem que procurar um profissional para que ele medique na hora certa, na forma certa, para que o caso se resolva. E passado isso, com todo esse tratamento, o vírus não morreu e nem sumiu. Ele para de ficar ativo, volta a ficar no gânglio nervoso e fica em latência
mais uma vez, e de repente, se alguma coisa acontecer com o paciente, pode ser ativado novamente o vírus e ter uma recidiva do herpes zoster. Então, é muito importante tratar da forma certa e ficar acompanhando esse paciente e cuidando com a imunidade. E é claro que utilizando de vacinas, né, para evitar que esse vírus acorde, né? Porque às vezes o vírus, a pessoa pode se contaminar novamente com o vírus do herpes zoster, né, da varicela, mas não que a pessoa pegou, mas ele pode ativar o vírus adormecido que encontra na pessoa, que se encontra na pessoa. Então é importante se tomar vacina para que sua imunidade também fique esperta caso haja uma reinfecção. A forma de transmissão do herpes zoster, então, ela não acontece de forma direta, porque a gente não vai ter o herpes zoster porque pegou o vírus do herpes zoster. A gente, quando pega o vírus do herpes zoster, tem a doença varicela zoster, que é a catapora. Então, é a catapora que a gente pegou aquela vez, quando era criança, que vai ficar ativa. E aí a gente chama da doença herpes zoster. Então, a gente não pega diretamente herpes zoster, o cobreiro, né, que dá no tronco, na face, dessa forma. Então, o contágio ele ocorre através da varicela zoster. E como é que você pega a varicela zoster, que é a catapora? Através de contato com o líquido das vesículas, através de perdigotos, que pode ser durante a inalação ou proximidade com pessoas espirrando, perdigotando. Então, é ideal que quem tem herpes zoster ou varicela zoster se isole para que não contamine outras pessoas através da secreção do líquido que as vesículas promovem, né? E até do perdigoto em fase ativa da doença. Quando a doença remide, né, cura, você não acaba transmitindo mais para outras pessoas. Como é que se faz o diagnóstico de herpes zoster? O diagnóstico, ele basicamente é clínico. Você vai ouvir a anamnese, prestar atenção nos dados que o paciente vai te fornecer, e a avaliação física extrabucal e intrabucal, porque as lesões elas se comportam e se mostram de forma bastante evidente, característica de herpes, né, do herpes zoster. Então, o diagnóstico ele é clínico, podendo ser laboratorial, pedindo IgG, IgM e PCR para avaliar partículas do vírus, né, existentes aí na amostra de sangue. Então, pode ser também feito o exame citológico através do raspado do tecido, você observa as células de Tzanck. Mas não é patognomônico, não é uma coisa exclusiva, você tem que juntar todos os dados laboratoriais e citológicos, né? Mas o mais importante é o diagnóstico clínico e a avaliação clínica. Então, para esse vídeo, a gente comentou, eu quis comentar esse caso, achei curioso, interessante, útil, né? Então, se você achou interessante, compartilhe, se inscreva no canal Clinicando e considere nos ajudar através do Pix, uma doação para ajudar este canal a produzir vídeos periódicos de forma constante. Porque o YouTube não monetiza nossos vídeos por achar o conteúdo sensível à população. Ok? Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.